And he said, thank you so much. E, bom, primeiro, boa noite, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. É um prazer ter o Mike Davis aqui com a gente. É um cara que eu conheci, que a nossa escola, Lighthouse Christian College, ele entrou na conferência do NSEC eu preciso sempre estar falando com ele por causa dos jogos, essas coisas assim. E ele é um cara super legal, já foi diretor atlético em universidades, tudo, e criou a conferência. E so thank you so much, Mike, for to accept our invitation. It was a pleasure for us to have you here. We know that you're very busy, but you know we're you know angered to know you know about you know the business part of you know the basketball here in America. They have that curiosity, and I told them that I meet you because you know our school joined you know your conference, and then we have to talk you know probably you know every week you know because our games and like I said, thank you so much. You are our special guest, and welcome. Well, thank you for having me. It's an honor to be speaking to you this evening. I'm excited about this, and it was an honor. I've been excited about it since you, Coach Vando, invited me, and I'm really looking forward to answering your questions and talking about basketball, the conference, wherever it goes. Ele agradece muito por estar aqui com a gente, né? Desde que eu convidei ele para estar aqui, ele está bastante ansioso, né, por falar de basquete e responder as perguntas de vocês. E então ele realmente tá bem assim ansioso por falar sobre a parte, né, de gestão no basquete americano. Go ahead, Mike. So, where So, would you like me to you begin, know, Vando? just like you know, introduce yourself. What you know, like what you did. I know that you've been an AD at Apprentice, right? And Blue Lights. at Blue Lights, and then like you know, just you know, like what you do, and then like why you created the conference and talking about you know all that stuff. Sure. Sure. Okay, well, thank you. So, my interest in first of all the New South Athletic Conference, as Vando may have shared with you, we are a small college conference in the southeastern United States. We were formed in the middle of the pandemic. We actually came together in 2020. I'll go into that a little more in just a few minutes. But prior to that, I did serve as athletic director at one of our member schools, Blue Lights College. And prior to that, I was the sports information director at another member school, Mid Atlantic Christian University. Então, a New South Athletic Conference, que é a nossa conferência, a gente fala NSEC, né? Que nem ele falou, foi criado em 2020, durante a pandemia. É uma conferência de escolas pequenas, né? No meio de North Carolina, Virgínia, pega aqui Flórida e por aí vai, né? Em território, very big in territory, right, Mike? Muito grande em território e, e ele diz que antes disso ele foi diretor atlético numa das escolas que é membro da nossa conferência, né? Que é Blue Lights. E antes disso, ele foi o responsável por Media Information de uma outra universidade que é também da nossa conferência, e com isso resolveu criar a NSEC durante a pandemia em 2020. So, I started as the athletic director at Blue Lights College in 2017. The college was just beginning. They were in their first year, but the president wanted to have sports right away. And so I said, that's great, but who are we going to play and what are we playing for?
and I thought there has to be other schools, other small colleges that are like us, that are looking for competition and maybe looking for a conference to call home. And so that's when I began the work of pulling together the New South Conference. Então, em 2017, quando ele foi, pegou o emprego de diretor atlético lá em Blue Light, o presidente da escola, logo foi no ano de fundação da universidade e eles já queriam competir, eles já queriam entrar com esportes, e daí ele falou, tá, mas com quem que a gente vai competir? Contra quem? Com que tipo de escola? E ele falou assim, a gente precisa ver com quem que a gente vai competir, né? E ele falou assim, deve ter outras escolas também por aí que queiram o mesmo objetivo que a gente, né? E então ele começou a, a procurar essas escolas para, porque assim, quando você não tem conferência, você só joga jogos e pronto, acabou. Ganhou, perdeu, você não vai a lugar nenhum. Então ele falou assim: então vamos ver se a gente forma uma conferência, porque pelo menos quando você joga numa conferência, você joga por um título de uma conferência e depois você pode ir para um campeonato nacional. Então foi isso que deu a ideia dele de formar a NSEC. So that was in 2017. And for the next 3 seasons, we played as an independent as I was trying to pull the conference together, and I was making connections, meeting other athletic directors. And finally, of course, you know what happened in 2020? Pandemic hit. And a lot of schools, as you are probably aware, I'm sure this happened in Brazil as well, uh, shut down athletics. But we had some schools in our area that decided, hey, we're going to continue. We're going to continue playing, but they were looking for. They were also looking for other schools to play. Other schools in their conferences had stopped athletics, and so they came to me and said, "Hey, we'd like to let's form this conference. Let's make this happen." So that's when it came together in 2020. We had our first. We just started with men's basketball, and we had our first season in 2020, 2021 with our first conference tournament in March of 2021 with 4 schools. Então, em 2017, né, eles começaram a competir, mas eles eram o que a gente chama aqui nos Estados Unidos independente. Então, eles não participavam de nenhuma conferência, então tinham que achar jogos, né, para jogar tudo e tal. E eles fizeram isso durante 3 anos, até 2020. Daí, 2020, veio a pandemia, né, como aconteceu no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, muitas universidades droparam a athletics, né? Mas algumas escolas continuaram, né, com o programa e ligaram para ele. Falaram, pô, vocês têm um programa também? Então vamos juntar, vamos fazer, né? Porque eles participavam de outras conferências, né? E essas conferências tinham, entre aspas, acabado por causa da pandemia, e foi aí que ele começou a realmente juntar mais times, e na temporada 2021, 2020, 2021 foi a primeira temporada da conferência. Eles criaram, né, com o Men's Basketball, e tinham quatro equipes que disputaram a conferência. So that was our first year. Our second year, one of the teams that had joined, they went back to their original conference. We had 3 teams the next year. And then for our third season, we had, I may be getting, not going to get into the numbers because I can't remember, but we had two schools join. One of the school, Mid-Atlantic, Vando, came back, and Apprentice joined in our third year,
And so we actually had 6 schools last year with men's basketball. We added women's basketball in our 3rd season, and baseball. And and volleyball. So in our 3rd year, we added three additional sports. So we had 4 sports altogether. And then this season we added men's soccer. And so we continue. And then we had Lighthouse joined this year along with Atlantis from Florida. So we really expanded a lot here in our 4th year. Então, no segundo ano, uma das escolas que estavam na conferência resolveu voltar para a conferência que ela estava, e aí eles jogaram a segunda temporada deles com 3 times, e depois, no terceiro ano da conferência, aí mais uma outra entrou e mais. Então, eles voltaram a jogar com 4 times, e depois tinham 4 times. Aí 2 times da Flórida juntaram-se à conferência deles, que foi a gente, Lighthouse Christian College, e Atlantis University, que fica em Miami. Então aí expandiu mesmo territorialmente a conferência, e foram adicionados mais 3 esportes. Então eles só tinham men's basketball, eles adicionaram women's basketball, beisebol, voleibol, e agora estão adicionando o soccer. Então estão adicionando todos esses esportes. Então é uma conferência que está crescendo bastante, devido à credibilidade que o Mike está dando a essa conferência. So that's where we are right now, and what we have. The whole idea behind the conference was to provide our student athletes with opportunities that they wouldn't otherwise have. And the great thing about the conference to me is that we've got just a great spirit of cooperation among the schools, because I think each of the schools realizes that we are better off together than we are apart. And so they're willing to make compromises to make it work. And that's why our motto is excelling together. And I think that's what we're doing. And it's just been a pleasure to see that. Então, ele falou que um grande objetivo, quando foi criada a conferência, era para dar oportunidades aos estudantes atletas de competirem por alguma coisa, né? E também, mas assim, o que surpreendeu muito ele foi que as escolas que entraram na conferência, elas realmente estão trabalhando juntas. Assim, agora eu falo assim, né? Coisa que aí no Brasil cada um vê o seu umbigo, né? Então, que ele falou que as escolas aqui, elas estão realmente com a intenção total de se ajudarem entre si, para que a conferência fique forte, né? E, e com isso, eles falaram assim, é melhor a gente ficar todo mundo junto e forte do que cada um ir para um lugar e ser, né, mais um em algum outro lugar. Então ele está falando que assim, que a excelência do trabalho da conferência é que as escolas estão fazendo de tudo para que a conferência cresça cada vez mais, se fortaleça, e que né, todas as escolas que participem dessa conferência estejam numa conferência que tenha uma grande visibilidade e credibilidade. So, Vando, if there's any questions or anything that I can answer for you, I'd be happy to do that. Então ele falou que se vocês tiverem alguma pergunta que ele quer que vocês queiram fazer, assim, como é que é a parte financeira, administrativa, alguma pergunta que vocês queiram fazer, fique à vontade. Denilson, of course, José. Primeiro Every Zé time, Milani, Mike, óbvio. this man, every time, raise his hand, and he open it with with question. Eu vou até abaixar a mão aqui, ó. Deixa eu primeiro. Vai lá, So, coach, just ask, in English directly to Mike.
No, I'd like to ask in Portuguese, so you translate it. So O- it'd be easy for everybody. A Ok. minha, a minha pergunta é com relação ao budget. Como a conferência se sustenta? Qual é o revenue? Qual é o budget de uma conferência dessa aí, anual, por exemplo? Tá. So he said, like, since like you put the conference together, how the conference keep it like in business, how like the conference sustain itself, and in the part like like the business part, like a conference like like you say small schools, like how much is the budget compared to the other ones, Mm, something like that. right. That is a great question. And I think when I was at Blue Lights, I mean, Blue Lights is a tiny school. I don't think Blue Lights has ever had more than 50 students. Right now, they have less than 20. So, so there's been very, very little budget was there. So when I was starting the conference, I was keeping in mind schools like that were just really lacking in resources. And I wanted to keep it affordable. So what we did was, uh, I mean, I have a very bare bones budget, $500 per sport per year is the membership fee. Quite frankly, what my thinking was there. If you want to go ahead and say that, then I'll Okay. finish out the thought. Ele And falou que quando ele começou a conferência, foi diretor atlético de Blue Lights, né? Que era uma escola bem pequena e que tinha mais ou menos 50 alunos, né? Então, ele pensou, quando ele começou a conferência, em escolas mais ou menos desse tamanho, ou um pouquinho maior e tal, porque tinham dificuldade financeira, e como eles estavam começando a universidade, o primeiro ano deles, ele falou assim, bom, vamos pôr então uma taxa de US$ 500, né, por time durante aquele ano, né? Então, para realmente eles começarem a conferência e começarem a ter adição de times na conferência. so the reason I set it at $500 was because that's generally the cost for an officiating crew for a single game. And so my thought was that would cover the cost of the tournament. If everybody did that, then we'd break even. Uh, I do not draw a salary, and there were really no other expenses. And quite frankly, Vando, as I've told everybody, I'm making this thing up as I go. I had no idea how to form or run a conference. And so I am learning as I go. What I've learned is, yeah, there are some more expenses. Our website, travel expenses for me, lodging when I am out of town and things. So uh, we're going to have to address that issue at some point for cash flow. But I wanted the whole idea was just to keep it affordable for these small schools, and so far that's been the case. Nobody can say they can't afford it. Então ele falou, né, que ele manteve esses US$ 500 por time, que é para que US$ 500 aqui é uma taxa de arbitragem para um jogo, né? Então, US$ 500 você paga os árbitros para apitar, né? Então ele falou o seguinte, falei assim, bom, se todas as escolas derem, né, US$ 500 e tal, dá para pagar o torneio da conferência, né? Então ele falou assim, eu não vai ter lucro nenhum, mas não vai ter despesa também. Então daí ele falou assim, então eu também estou aprendendo como é que se forma uma conferência, como é que é o comissário de uma conferência, que ele falou assim, a gente tem outros gastos, como o website, quando ele viaja para ficar em hotel, essas outras coisas,
né? Então, tudo isso tem gasto também que ele vai, quando sentar na reunião com os times, ele vai colocar isso, né? Porque para o ano que vem, que ele vai ter que aumentar, né? As coisas. Mas ele falou assim que a ideia é que as escolas não tenham assim uma desculpa de falar assim, ah, não posso ir para a conferência porque eu não tenho grana. Então isso ele manteve nesse patamar para que as escolas eh, pudessem entrar e participar da conferência e jogar por alguma coisa. So to wrap up that thought, I think, we'll have to, at some point, I think we're going to have to address that, probably increase the membership fees somewhat. But I didn't get into this to make money. I did it because I love small college sports, wanted to provide these opportunities for these schools and for their student athletes. And, and I'm having a blast. I'm really, really enjoying it. So, we're going to keep it going as long as we can. Então ele falou que quando ele pensou, né, em formar a conferência, ele não pensou em ganhar dinheiro com isso e nessas coisas. Ele pensou em primeiro lugar para dar oportunidade aos estudantes atletas, né, de escolas não tão grandes, né, para eles terem né, participarem de uma competição, de uma conferência, e ele falou, com certeza eu vou ter que sentar com os diretores atléticos né, e ter uma conversa que ele vai ter que aumentar, né, as taxas administrativas e tudo da conferência, mas ele falou assim, então, eu não faço isso para ganhar dinheiro, mas para dar oportunidade mesmo aos estudantes atletas de competirem. Respondido, coach, medalha. Oh, okay, thank you very much. I had an idea about that like the small conference, so the budget would be not that big, like Big Ten conference or that. Okay, Yeah. thank you. Yeah. Denilson? Ô, Marcos, se você quiser perguntar primeiro, também para mim não Marco, tem problema nenhum, cara. Marquiel, aí tem que vir É, pela experiência, né? exatamente. Denilson quer ficar bem com o old school, né? Exatamente, eu tô ciente disso, que eu tenho que ficar na minha caixinha, por Não, isso que eu tô passando a bola. é bom fazer antes, porque sempre o Denilson sobe a régua. Então, And then, Mike, we're talking about because the two oldest guys is Jose and Marco. So Denilson tried to be in front of Marco and they said, "No, man, you're too young. Hold on one second." Vando, explica para ele que eu fui seu treinador, mas quem foi o meu treinador foi o professor Medalha. He said to explain to you is that so tell him that I was your coach, like my coach, but his coach was Jose. So Jose coached Marco, and Marco coached me. Bom, legal. Olha, achei bastante interessante. Tem algumas dúvidas. Como começou com 4 equipes, né? Essa conferência, ela fica embaixo de qual guarda-chuva? Quem está acima deles? Tem alguma coisa assim? He said, it's very interested the way that, you put together the conference and all that. And then he says, so who's like you under like somebody's umbrella, or like it was a NCCA, right? Right. So the NSAC is an independent conference. We have some members. Three of our schools are members of the USCAA, which is also a national organization for small colleges. And our goal eventually, and always has been, is for the NSAC to align with the USCAA. So eventually we would like to be a USCAA conference.
to do that, all of our member schools would also have to be members of the USCAA. But for now, we're independent, and with those 3 schools being USCAA members. Então, tem 3 escolas, Marcos, inclusive a nossa também, que nós estamos assim. Tem a NCAA, né? Tem uma que chama USCAA, que é United States Christian, são Collegiate. as escolas, que são United as States Collegiate Athletic Association. Collegiate Athletic Association, que são as escolas menores, né? Então, por enquanto, a NSEC é uma conferência independente, mas, por Ok. exemplo, a nossa escola filiou a USCAA e as outras escolas também estão se filiando à USCAA. Então, no futuro próximo, a NSEC vai ser uma conferência da USCAA. Entendeu? Esse é o objetivo, mas as escolas têm que estar filiadas a essa USCAA. Então, que todas as Ok. escolas que estão entrando estão se filiando à USCAA. And we have a good relationship with the USCAA. I actually spoke at their convention last year, and I intend to, I will probably be back at their convention again this summer. So we have a good relationship, and hopefully we can make that even stronger moving forward. Então, ele falou que na convenção da conferência, né, quando começou a temporada universitária, ele foi convidado a ser um dos caras que iam falar lá na convenção, e agora, para a próxima edição, ele já foi convidado também, que os caras estão muito interessados, né, nessa conferência, né, que na NSEC, e muitas escolas boas estão participando lá, né? Então, a USCAA quer que realmente eles viram o nível de que a gente está, e eles querem que então realmente que as escolas se filiem à USCAA e que a conferência dele faça parte né, essa conferência da USCAA. Não, muito legal, porque aqui no Brasil, penso que uma conferência dessa, ela seria pirata aqui, entendeu? Ah, mas é muito interessante, porque eu acredito muito nessas pequenas conferências, essas coisas, apesar que você falou que a área é enorme, mas essas coisas mais regionais, né? Eu acredito muito nisso. O mais importante é se organizar e fazer basquete, né? So Ô, he said Vando, he's truly believed that that type of conference, like a small schools, but like more like a regional, like our area is too big, but like the schools have the same kind of interest, and like we are kind of like the same schools, right? Mhm. He strong believe that this is gonna be great. Well, I appreciate that vote of confidence. I think our strength, I think, is in the spirit of cooperation again that I mentioned. That we are willing. I'll tell you this story, and you can relay it. That the athletic director at MACU, Mid Atlantic Christian, and I have a running joke that when a situation comes up in the conference, like when the Florida schools came on board or were expressing interest in joining, Atlantis is the one that reached out to me, and I said to them, I laughed when they reached out to me, because I said, you guys, the closest school in our conference is 800 miles away from you. This isn't going to work. How are we going to play each other? My little schools can't go down to Florida. And so I brought it up to Andy, the athletic director at MACU, and he said, we'll figure it out. And that's our running joke now. I tell him that's our conference motto is, we'll figure it out. And we always figure out a way to make it work. And that's
that's how we have been able to survive and thrive for almost 4 years. Então, ele vai Puxa. dar um exemplo assim de uma história. Por exemplo, quando ele estava na conferência, essa universidade de Miami, chama Atlantic University, contactou ele falando assim: olha, eu tenho muito interesse em entrar na conferência. Ele riu, falou: meu, você é louco, a escola mais próxima nossa de vocês fica a 800 milhas. Ele falou assim: isso aí não vai dar certo, não vai ter como. Aí ele contactou o diretor atlético da Mackie, falou assim: meu, tem um louco lá em Miami que quer entrar na nossa conferência, mas, meu, são 800 milhas de viagem e tal. Aí disse que ele falou assim, que é o slogan mais assim da conferência, que ele falou assim: putz, grila, 800 milhas. Ele falou assim: Mike, we figure out. Ele falou assim: a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Então ele falou assim que o espírito que ele falou dos diretores atléticos de se ajudarem e para que a conferência cresça, que é a grande sacada da conferência, porque a gente sempre comenta aqui no Hoop Talk, né, que um quer destruir o outro, né? E aqui não, os caras querem somar para ficar forte, né, um com o outro. Então ele falou assim que o slogan deles é essa: toda vez que sai um problema assim, pô, o cara é lá da PQP. Ah, não, a gente dá um jeito. Vamos, a gente Olha, e 800 miles da música também, viu? in 800 miles, you can, like have, like a music too, Yeah. Yeah. Ô, So Wando, Ah, yeah. eu, So eu like I tenho, said, eu queria... it's a long, long way, but you O know, áudio dele está picotando um pouco. Pergunta se ele mexeu em alguma coisa. so like your audio is kind of like a little bit like but your say something, Mike. testing 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. What? Ok. Okay, it's okay. Go ahead. Okay. Okay. Última coisa, então. And then he said the last, part of the question. Yeah. Okay. É, So essas escolas, elas têm que tamanho, qual número de alunos e se elas são equivalentes a um junior college ou a um college com a faixa etária. So he's asking like how big is this school? Like what's the average like enrollment? And then like of course they're not JUCO, they're 4-year schools, right? well, that's a great question. So first of all, the sizes vary, but generally speaking, we go from very tiny to how many students are at Lighthouse now, Vanda? I think it was like a 200. Oh, I wow. guess. Okay. I Okay. guess. I would say 200 is probably the average, but like Blue Lights and Central International probably have 50 or less. Apprentice, I think, is a little bit larger and they are more well funded. But they are a unique. They're unique among all of our schools, and I can go into that later if we want to. But they may have more students there, but they're also more well funded. But I'd say the average size is about 200. Então a média, né, são 200 alunos, né, por escola. Essa escola que ele está falando, Apprentice, é a escola mais rica, melhor, ela é muito, tem muita grana, né? Então é a melhor escola que tem na nossa conferência, tudo, tanto é que o torneio da conferência é lá, né? Eles estão na Virgínia. E então é mais ou menos nesse tamanho, 200, e não é junior college, são escolas de 4 anos, Mark. Ok. Equivalente Well, a college. 4 I anos. didn't answer that part of the question. We have 2-year and 4-year schools.
Ah, in the tem. conference. Blue Lights is 2 year. The other schools are 4 year, and that's the way the USCAA is designed as well. They do not make a distinction between 2 and 4 years, so we don't either. Então, que nem ele falou, a USCAA possui escolas de 2 anos e 4 anos, né? Então, para eles não fazem a distinção por causa disso, que eles não querem deixar ninguém fora, né? Ok. Então, eles têm essas. Aí, então, na nossa conferência tem uma que é de 2 anos e o resto tudo de 4. Muito legal. Thank you very much, coach. You're welcome, sir. Vai, agora é você, Denilson. Chegou. Não, o meu questionamento era mais ou menos na direção, foi parcialmente respondido, mas tendo em vista o crescimento da conferência, foi falado a questão de uma escola ajudar a outra, né? Porque aqui a gente olha para o nosso umbigo, né? Acho que foi uma das últimas falas. Aí eu queria, tipo assim, se ele pudesse aprofundar um pouquinho mais no assunto, o que caminha isso para termos práticos e mais para a gente aprender mesmo, né? Eu acho que isso pode ser um ensinamento para a gente, né? De repente eu estou olhando para o meu próprio umbigo e também não estou percebendo, sendo que eu poderia ajudar outra escola. Mas assim, tipo assim, de uma forma assim mais específica, o que uma escola pode ajudar a outra? Em que aspecto, por exemplo? Tendo Legal. em vista o crescimento da liga, né? Da I think conferência, desculpa. I think this is a great question, Coach. So like we when we put this group together, we were talking about like a basketball, and you know that it's a pain in the butt because like when you are the teams and all the people are very selfish. I look at for me first and I don't care about anybody else. Okay, so it's being there that like I don't care if like for example I kill my Marco's team but I wanna win the championship, right? So like they're more interested to have 2 teams than 10 because the big force and I don't care about anybody. But and then like in our conference it's different. People is willing to help each other, that to grow and the conference got stronger with more visibility in all that, right? So then Nilsson said what kind like what more like specific that the schools when you say helping each other, so can you give like an example because maybe when you talk like hey this school's doing this and that and then he says hey and then like when we discuss we're not saying we do we are selfish over here but in Brazil it's like that and then we always try to find some ways that hey we gotta make like more teams come up not just quitting, you know what I mean? And then he says hey he's asking you what kind of like a more specific example that hey my school help you on this. Maybe we say hey we can talk about this in Brazil and then the other like a team's gonna help in making the basketball grow. Mm-hmm, mm-hmm. Well, for one thing, 3 of our schools, now one of these schools is no longer in the conference. That's Virginia Peninsula. They were in for the first 2 years and then they left the conference to join the NJCAA. So they're no longer in the conference, but Virginia Peninsula, Apprentice, and MACU are very close together. They're within an hour of each other. All the coaches know each other. So like this past year, I think there was, it may have been an Apprentice, but I'm not sure. But one of the schools had maybe it was MACU. They had a basketball camp that summer, and the other coaches came over and helped them. So that so there's that again, they're friends. They when they're not playing against each other, they're talking with each other. They're on the phone. They're texting each other, and comparing notes and everything. Just because they're friends, and so it was
So like we had a coach, the coach at Blue Lights had to step down just before Christmas, and the other coaches in the conference were sad to hear that because they had developed a relationship with him and they were they considered him to be a friend. So that's a couple of the examples, but they talk to each other all the time. They're helping each other. In fact, Virginia Peninsula is a community college. It's a 2-year college. I was just talking with the coach there earlier this week, and he said, "Hey, I may have some kids that I can send from." He's also the athletic director. He said, "Maybe I can send some of my girls to MACU next year to help with their women's program because the women's program had to shut down this year." So there's this idea. Hey, we're just trying to help each other. We're trying to build each other up. Now, look, when they're playing each other, hey, they want to take care of business, but off the court, they're friends and they really like each other. Então, Denilson, ele falou o seguinte, que as 3 escolas que fundaram a conferência, uma chama Virginia Peninsula, não está mais na conferência, que eles são Junior College, eles foram para a NJCAA. Mas, assim, por exemplo, para dar um exemplo, é assim que os técnicos na nossa conferência se conhecem, eles são amigos. Por exemplo, é que nem no verão, a MACU teve um camp de basquete. Aí o que aconteceu? Os outros técnicos foram no camp para ajudar o cara a fazer dinheiro para o programa do cara, entendeu? Então eles foram lá e falaram assim: pô, você quer que a gente venha aqui? Eu dou uma sessão, ele dá outra sessão, a gente ajuda a trazer atleta, camper. Então, assim, os técnicos, a gente se fala fora do jogo, fala, e aí, o que tá precisando de alguma coisa e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente, os técnicos, querem ajudar os outros times para que realmente o negócio cresça, né? Então, que nem ele falou assim, por exemplo, a Virginia Península acabou com o time feminino, ele falou assim, ele ligou para um outro técnico da conferência e falou: ó, eu tenho umas meninas aqui, eu sei que você está começando o programa. Essa menina é boa, essa, e querendo mandar, né, para outra escola. Então ele falou assim que os técnicos são muito assim cooperativos entre a gente, né? Mas isso não significa que quando a gente joga um contra o outro, que a gente quer arrancar a cabeça do cara, né? Mas assim, a grande sacada, gente, é que o americano ele vê assim, o que é melhor para todo mundo? Ó, melhor para todo mundo e que isso aqui cresça, porque vai ter mais dinheiro, vai ter isso, vai ter aquilo. Ah, Sei. beleza. Então aí o americano faz para todo mundo. O cara não pensa só no umbigo dele, entendeu? Então é que nem os caras falaram assim: pô, você tá precisando de. Porque assim, a gente faz os camp para pegar dinheiro para pôr no programa. Os caras ligaram, falaram: ó, a gente vai aí te ajudar. Eu faço uma sessão, o cara faz outra. O camp foi um sucesso. O cara pegou, arrumou dinheiro pra caramba. Mais ou menos isso. Okay, they Legal, said, obrigado. yeah, he said, thank you, coach. That's Thank you. You're all. welcome. Thank you. Mais alguma? Marquinho, eu sei que você quer fazer outra, Marquinho. Eu não quero fazer uma pergunta, não. Eu quero apenas comentar em cima disso que a gente fica... Eu, pelo menos, fico tão triste quando eu ouço essas coisas, porque aqui a gente não consegue formar uma escola de treinadores, a gente não tem união. Aqui ninguém pensa no basquete, aqui cada um pensa em si e a gente fica patinando o tempo todo. É muito bacana a gente ouvir esses relatos, né, do Mike Davis, da construção de uma conferência, da união dos técnicos, mas eu acho que nós estamos muito longe ainda, porque aqui a gente não consegue fazer nada, porque ninguém pensa no basquete em primeiro lugar.
So he said that it's awesome to hear that such a thing, that coaches are friends and willing to help each other, that makes like everybody, it's a win-win for everybody, right? And then like he said that it's sad that in Brazil people just looking for yourself, and in one it's willing like just trying to say, hey, I don't care about you, I care about me, and then if I'm good, you're bad, I don't give a crap. So like they are but when he's hearing something like you said about the coaches here, makes him happy, and then we should emulate you guys, imitate you guys, and then like we need the basketball grow, not like shrink, right? So, and that's awesome to hear that. Ele teria alguma sugestão para dar para a gente? Para que a gente pudesse colocar em prática e, de repente, tentar mudar esse quadro que é horrível? So he said that, do you have any suggestion that we can do like here in Brazil, that we should talk with the coaches and say, hey, man, stop doing this. Let's, what kind of suggestion that you can give to them that they can start, like things going up north instead go south. We have a saying here in America that says, pay it forward. And that simply means do something good for someone else, but don't expect anything in return. Instead, tell them, hey, now you go do something good for someone else. Pay it forward, and instead of paying it back. So that's what I would say is if you want to see change, be the change, and try to break down those barriers and those walls that we build up. It's really easy for us, when we're, everybody, hey, it's a sport, it's a competition, we all want to win. Yeah. But if we can build up somebody else, we got to remember that at the end, it's all about people. And we're going to remember, it's just like you, Vando, talking about your coaches and and the coach of your coach and things like that. That's what we're going to remember. We're going to remember the relationships. We're going to remember the friendships that we had. And the championships are great, but at the end of the day, it's about people. And I think that's what the people in our conference, I think that's what they understand. That at the end of the day, it's about building each other up and making it better for everybody. Então ele falou que aqui na América tem um dilema que fala assim, pay forward. Então assim, seria a tradução seria paga na frente, paga lá na frente. Então ele falou assim, não faz nada pensando em retorno. Por exemplo, eu faço alguma coisa para você, Bira, não espera que você vá pagar para mim. Então, em vez disso, fala assim, em vez de você pagar para mim, ajuda o Marco. Então, você vai estar fazendo para todo mundo. Então, é que nem ele falou assim. Então, o grande espírito da conferência aqui é que, assim, tentar ajudar o outro. Porque ele falou assim, competição, claro, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser campeão, tudo e tal. Mas ele falou assim, mas no fim do dia, ele falou assim, é que nem você está falando para mim, ele falou. Você está falando assim que o Marco foi seu técnico, mas que o técnico do Marco foi o medalha. Ele falou assim, é isso que importa, a relação, a pessoa. Porque se eu ganhar esse ano, daqui a 5 anos ninguém lembra quem ganhou, quem perdeu, quem foi campeão, quem não foi. O que importa é que
essa relação entre as pessoas é que vai ficar. Então, se você fizer com que, por exemplo, assim, pô, vamos ajudar o Marco, porque daí quando o Marco estiver bem, ele vai ajudar o Denilson. Então, porque eu já estou bem, o Marco não precisa me ajudar. Ajuda quem está precisando. Então ele falou assim que a grande sacada da nossa conferência é essa. Por exemplo, essa escola que é a Apprentice, que é meu, eles tentam ajudar todo mundo. Por exemplo, que nem eu fui jogar, eu vou jogar lá, né? Eles estão em Virgínia. Eu ia jogar uns jogos assim, eles falaram, coach, eu quero jogar com você. Aí eu falei assim, pô, mas eu tenho essa. Cara, eles mudaram o jogo lá só para que eu pudesse jogar com eles lá naquela viagem. Que o cara poderia falar, então não, que se dane, eu não quero jogar com você e tal. O cara mudou tudo só porque eu vou viajar 12 horas de viagem. Não, que o que você tem que vir aqui, o que você tem que conhecer a gente, quero jogar e tal, não sei o quê. Então eles falam assim, pô, me ajudou, ótimo, ajuda os outros. E ele falou assim, o que vai ficar de tudo isso é essa relação que a gente tem entre as pessoas. Que daí nós vamos sentar e conversar, ó, você lembra? Pô, eu sou amigo do Bira, o Mike foi meu diretor atleta, então ele falou assim que isso é a grande sacada. Então ele falou assim, não espera nada em retorno. Ajuda o outro e fala para ele ajudar o próximo. E até porque a gente passa, né? O basquete fica, né? As pessoas precisam aprender a trabalhar para o basquetebol. Mike Davis tem quantos anos? So how old are you, Mike? I'm 60. 60. Ok. And then, Thank you. Bira said that we need to learn to work for, at the end of the day, basketball will be there. People are gonna be gone, right? So we gotta do something that makes basketball good. Like you said. Like I help you, then you can help Marco, and Marco can help Bira, and then go on and on. Absolutely. So, Ok. Yes, Mark. sir. My coach, we're gonna ask another question. É uma curiosidade, né? Porque a liga é muito nova, né? A liga não, a conferência, e é uma conferência pequena. E eu queria saber se tem uma sede física e se ele tem pessoas que apoiam ele, como uma secretária, um, um assistente, essa parte mais administrativa, né? Okay. So he have a curiosity. So since like you put together NSEC, so he's asking if right now you have like a physical address that you have like a right there, or and if you have some employees that can help you with the all your work. This guy right here. um, Tudo aqui. it would be great if we had if I had a staff or whatever. This is my house. This is wherever I am is where the conference office is. So tonight it's here. Tomorrow it will be at my day job. I work in radio, and so wherever I am, and wherever this is, that's where the office is. Então ele falou que aonde ele tiver, que o telefone tiver, é o escritório dele. Então agora ele está na casa dele, amanhã ele está no emprego dele, que ele é radialista. Então o escritório dele é lá na rádio. Aonde que está o telefone é o escritório. Ok, muito bom, muito bom. Muito Is that- bom. no, great, great. And I have one question for you. Okay. So as like everything that's being said, what your personal goals? So what do you want from NSEC? What like if you have the power like to say, hey, like right now, let's say, what do you want that NSEC will become? Let me translate to them.
eu quero fazer uma pergunta para você. Eu falei assim, já que você criou a conferência, tudo, e tudo que você falou para nós, eu falei assim, o que que você espera da conferência? O que que você quer? Qual é o objetivo que você quer para a NSEC? Um, that's a good question. I think to begin with, as we started this, it was just a matter of providing. And what it's been from the beginning is twofold. As I mentioned, we wanted to provide our student athletes with opportunities and experiences they wouldn't have any other way. We want that. For the schools, my goal has always been to provide certainty and stability for their teams, for scheduling, for championships, to give their student athletes recognition for all conference, all academic team like that. If we can get to a point where I feel like someday where we can be stable, we can have a stable membership, and I know that I could step away whenever that time comes, when I could step away, retire, if you will, and hand it off to somebody else and know that I've done my best. I've done everything that I can do. I've taken it as far as I could take it. And I know that it's a good product that I can hand off to somebody else, then I'll be satisfied. On the other hand, there may come a time when the NSAC is no longer needed. It may, something else may come along. We don't know what the future may bring. And I've told people if that comes, that's okay. I don't need, it's not some sort of ego trip for me to keep this thing going. It exists to serve the schools, and it exists to serve the student athletes. And when it's no longer needed, you know what, Vando, I can wash my hands and say I did the best I could do, and I know that those young people that held up those trophies, that had those that cut down the nets, that got all conference recognition or all academic recognition. I know they wouldn't have done that. They wouldn't have been able to do that if I had not been here to help. And I'm completely satisfied with that, and I'll be happy. Awesome, awesome. Ele falou o seguinte, voltando lá no começo, ele falou assim que a conferência foi criada para dar oportunidade aos estudantes atletas de competirem, né? Então, o que ele quer é que realmente essa conferência seja estável, que esses atletas possam ganhar reconhecimento nacional, de ganharem campeonatos, de cortar a redinha, de ganhar reconhecimento acadêmico, né? Que isso para ele é o mais importante, né? Que realmente é ajudar essas escolas a que realmente elas tenham uma conferência de estabilidade, que elas possam realmente confiar, né? E que ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, quando eu chegar a esse ponto de que a conferência é forte, é confiável, tá rendendo grana, tá, não sei o quê, ele falou assim, aí é a minha hora de sair fora, ele falou. Porque ele falou assim, eu não criei isso para ficar dono do negócio e ficar por aqui. Ele falou assim, eu sei que quando chegar nesse ponto, o meu objetivo aqui foi alcançado. E aí é a hora de eu passar o bastão para alguém que possa ficar com isso full time, que ele não é full time, né? Então, que alguém possa realmente tocar essa conferência e ir para frente e ele falar assim, ó, tá vendo? Pô, nós começamos aqui do zero e agora a conferência está aqui. Eu dei a minha participação, eu fiz o melhor que eu pude
e agora tá nisso aí. Então ele falou que ele vai ficar super satisfeito quando esse dia chegar. Let me add one thing, Vando. Uhum. Before I come off sounding too noble, uh, I love it when one of our teams can go on and say and win a national championship. The Apprentice, our first year of baseball, Apprentice won the USCAA Small College World Series. That was great. I was so proud of them. So, and then Apprentice then went on last year. Their basketball team lost in the national semifinals. They're ranked #1 in the country right now for USCAA. So I want our teams to succeed. On a national level. That makes me feel great, and I want that as well. I'm a sports fan, so but I'm just having so much fun doing this and being a small part of that. It's just a blast. So my goal, let's have some fun with this. Ele falou assim que ele é um fã de esporte. E ele falou que o ano passado a Apprentice School no beisebol, ela foi campeão nacional da USCAA, né? Ganhou a World Series da USCAA, que é parte da conferência nossa, né? Mas ganhou o nacional da USCAA. E o ano passado, o time de basquete perdeu na semifinal do Nacional. E esse ano eles são o número 1 da nação na USCAA, né? E ele falou assim, cara, quando ele fala assim, I have fun, que ele falou assim, que eu tô me divertindo muito porque eu quero que os times nossos sejam reconhecidos nacionalmente, nesse calibre, né? De que, pô, da onde que veio esses caras? Esse cara veio de lá dessa conferência. Pô, mas o cara foi campeão nacional? Foi. O basquete perdeu na semifinal? Perdeu. Mas esse ano é número 1, é. Então, assim, eles estão com um time muito bom mesmo de basquete. Então, assim, para ele falou assim, cara, enquanto eu tiver aqui e eu puder ver, né, e colaborar para que esses times nossos sejam reconhecidos nacionalmente, é tudo que eu quero. That's great, coach. That's Awesome. great. Vando, boa Parabéns. noite. Boa noite, boa noite. Boa Alô, noite, Zé. boa noite, Vando. Eu peço perdão, eu cheguei agora, ainda há pouco, e não sei se peguei, se já foi feita essa pergunta, mas eu gostaria de ouvir, se alguém puder me dizer, ou se ele mesmo puder responder, é a questão de que eu já percebi, pelo que eu entendi aqui até agora, que essa preocupação das questões da organização dos torneios, da lida lá, né, deles que eles têm lá, do crescimento, do apoio, da melhoria, do suporte, como você disse, não ser selfies, né, não pensar só em nós mesmos, mas sim no crescimento total para que todos ganhem. E sempre me traz à cabeça, me traz um pensamento que nós já comentamos aqui várias vezes, aqui sobre a nossa situação, mas eu queria saber de lá também. Não sei se foi feita a pergunta, se já foi feita e já respondeu, peço perdão, porque eu não peguei. Eu queria, Wanda, então, nesse caso, de saber assim, a preocupação deles, não só com o desenvolvimento da liga, da associação e tudo mais, mas também vejo que, se existe essa preocupação de um crescimento total, de um crescimento generalizado, para que todos ganhem, que eu penso também na questão do atleta em si. Me refiro especificamente à questão do estudo, né? Porque trabalha lá nas escolas, essas coisas todas, né? Então, gostaria de saber, porque o que acontece aqui é isso que você já falou aí de alguma forma. Quem é atleta vai, quem se desenvolver dali está ótimo, você vai ser reconhecido, mas o seu caminho acadêmico pouco importa, eu não sei quem vai ser. Se você é o fantástico jogador, muito bem, mas se você parar no meio do caminho, você faz o quê? Que tipo de atividade você vai ter? Então, pergunto, queria saber deles lá como é que funciona. Repito,
se já foi feita a Não, pergunta. não, ainda não, ainda não, Não? ainda não. Então, eu gostaria de saber dessa preocupação com a questão acadêmica. Olha, você aqui, para mim, não é só um atleta de futuro, que não quero ver você no Mundial, no reconhecimento nacional, não. Eu quero que você um dia diga assim, olha, eu participei de uma liga, mas eu me formei com aquele apoio também. Então, hoje eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou Aham, químico, ou seja, me conduziram também para uma profissão, para que eu desenvolva um projeto de vida, uma família estruturada, uma sim, educação de forma generalizada. Então, eu queria sim. que, se não foi feita, como disse que não foi, então, que, por Beleza, favor, se ele puder beleza. responder aí qual é a preocupação Tá, que eles têm com essa questão da questão acadêmica dos tá, atletas lá, eu acho que é significativo, porque nós já discutimos isso aqui, né? tá, Atleta só aquele que faz aquilo, amanhã você torce o tornozelo, não joga mais, você vai fazer o quê? tá. Essa é a minha pergunta. That's a great question, Coach. Do you believe that? Long question. No, yeah, he mentioned it a lot of stuff. Like Okay. that we talking about, you know, coaches help each other. We want, like a very good, conference, stable and all that. But he wants to know what's your thoughts about the academic part of, the Yeah, conference. Like, yeah, please. okay, Yes, so like okay, the athlete's very good, but what about the academic part? What the conference can do to help these guys, like be, what I mean, not just an athlete, but have a as a future, have person. an opportunity in life, that with the academic part. That is a great question. I'm glad he asked that. I so I'll give you an answer, and then I'll make a confession. So when I was the athletic director at Blue Lights, I told the college president that I'm probably not the typical AD, because to me, college is about academics. That's number one. And I said, we want I want the right kind of student athlete. In fact, I had a conversation just today with the president of a school that is considering joining the conference, and he made that statement. He said, we want to get student athletes here. He said, but we want the right student athletes. And I stopped and I said, you said the exact right word, the right student athlete, because if you get the wrong kind of people, it can ruin everything. I'm not telling you anything you don't know, Vando. You've got to have the right kind of people, Yep. or it can ruin the entire culture of the team. What's the saying? One bad apple spoils the whole bunch. Yep. So you've got to have the right people. You've got to have the right character. And academics absolutely has to be a priority. And I think at our schools, that's the case. And I've tried to make sure that when I'm talking to a school about joining, I want the right fit there as well. I don't just want any school that with a win at any cost attitude. That's not what I'm looking for. Let me go back to my story when I was at Blue Lights. The president and I were on the same page when it came to this. We were in our second year of basketball, and some of the basketball players were not, they weren't taking it seriously. And they thought because they were basketball players that they could kind of get away with whatever they wanted to do. They weren't going to class. They weren't doing their assignments. And so the president and I met, and we came to an agreement. And what we decided was this was in late November, coming up to the Thanksgiving holiday here in America. Mm-hmm. And we agreed we were going to cancel all of the games for the month of December.
and to send a message to the students that if they, the student athletes, if they didn't get on track, they didn't get their tuition payments right, they did not get their homework caught up, they didn't start attending classes, we would cancel the rest of the season. Well, they got the message, and we were able to resume play in January. So that's where I'm coming from. The academics, and I don't know what it's like anywhere else in the world. I get the impression that here in the U.S. it's unique with college athletics. I'm not sure. I just don't know. You could tell me. But college is first and foremost about your academics, and to me that's absolutely got to be number one. Everything else will fall into place after that. Então, Zé, ele falou o seguinte. Eu entendi aqui uma boa parte, mas o som aqui para mim está horrível. Então, pulou aqui algumas coisas. Se você puder juntar aí as partes, é melhor. Ele falou o seguinte, que quando ele foi diretor atlético na universidade lá de Blue Lights, ele falou o seguinte, que ele não era um diretor atlético como os outros, né? Porque o cara falou assim, bom, diretor atlético quer ganhar nos esportes. E ele chegou para o presidente da escola e falou o seguinte, falou assim, olha, eu vou dar prioridade à parte acadêmica primeiro, então depois o esporte. Ele falou o seguinte, porque ele falou assim, nós temos que ter aqui um nível de aluno X, porque nós queremos que esse cara, que nem você falou, tenha oportunidade na vida, né? E naquele momento, a escola estava muito boa em jogos, ganhando tudo e tal, mas ele sentou com o presidente e falou o seguinte, falou assim, ó, esses caras academicamente estão horríveis, mas estão ganhando tudo. Ele falou assim, nós vamos, eu vou cancelar todos os jogos do mês de dezembro, se esses caras não pegarem no breu de novo. Se esses caras não, academicamente, não Melhorarem suas notas. melhorarem as notas, ir para as aulas, né? Não ficar Faltava aula, vagabundeando, provavelmente faltava tal. aula dessa. Isso. E aí o que acontece? Ele teve reunião com os atletas e falou isso. E aí os caras pegaram a mensagem. Opa, então no mês de dezembro voltou todo mundo lá em cima. Daí, porque ele falou o seguinte, ele falou assim, se não acontecesse em dezembro, eu cancelo a temporada inteira. E aí vocês perdem um ano. Então, que nem ele contou, né, uma história hoje, que ele estava falando com um presidente de uma escola que quer entrar na conferência o ano que vem, né? Sei. E aí o presidente da escola perguntou sobre a parte acadêmica dele, né? E ele falou assim, olha, a gente não quer ter atletas aqui só porque o cara é bom e tal, mas que vá deprimir o nome da conferência. Então, nós queremos aqui os atletas que são muito bons academicamente, mas que também joguem bem. E Sim. para ele, em primeiro lugar, é a parte acadêmica primeiro e Isso. depois a parte de esporte. Então, ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, para mim, o que interessa é ter esses bons alunos aqui, para que nem ele falou, a gente quer uma conferência forte, vai começar com gente que academicamente é muito forte. Então, para ele, em primeiro lugar, a parte acadêmica é fundamental. Entendi, claramente. Aproveita mandando um abraço aí para ele. Chama ele de Coach Carter. Oh, he said that, like, send a big hug to you, and then you kind of like a Coach Carter. Boa, boa. So, I'll take that. I take that as a compliment. ele That's falou it. assim, That's a compliment. eu vou That's a aceitar compliment. isso como um elogio. That's Thank you, correct. Jose. That's the Thank you, idea. Jose. That's their spirit. Mais alguma pergunta? Senão, a gente libera o Mike. É isso aí, coach. Já são 22h40. Acho que a gente pode agradecer a ele, Tá. né? Tá. So, like, no more questions, Mike. We are so glad that you were here, and
we can thank you enough for your, to be here with us and talking about, NSEC, and then talk about your thoughts, how do you handle, basketball, all that, your business. Thank you so much. We really appreciate that, Mike. Well, thank you for having me. It truly is an honor for me to spend some time with you this evening, and I want to brag on you, Vando, and thank you. I just thoroughly enjoyed getting to know you over these past few months. You have been a pleasure to work with and to talk with. You are a total professional, and you've got to translate this to them exactly like I'm saying it, okay? Total professional, great guy, and I'm looking forward to meeting you face to face coming up next month. When you make the trip up here, I'm going to be at least one of your games, and then of course I'll see you at the tournament. But thank you again for the invitation to be with you this evening. Thank you so much, I appreciate. Ele quer que eu traduza. Vocês me conhecem, ele quer que eu traduza o que ele falou. Se eu tiver errado, você fala, hein, Medalha? Ele falou que é um prazer enorme ele ter eu na conferência, que eu sou um cara muito profissional, que ele tem tido o maior prazer em falar comigo, em ver como que eu faço as coisas no basquete, que ele está muito agradecido por eu estar lá, e que ele não vê a hora de me conhecer pessoalmente, que a gente não se conhece ainda pessoalmente. Que quando eu for jogar lá agora, um dos jogos ele vai estar lá, e ele ficou realmente muito honrado de ter participado do nosso programa aqui e de ter falado para nós sobre a conferência. Thank you so much, my man. Jose and Marco, did he say what I said? Ele está perguntando pro Did he Medalha translate right? All right. se eu traduzir o que ele falou. Okay, good. All right. Thank you for Thank this you. opportunity. Thank you, Thank you. everybody. Thank you, Mike. See you. He did, I'm looking forward to see you. Coach, he did a great job. You can make him to teach English class in your school, your conference. Hey, Get a job for him. bring me to Florida. That's what he's saying. Yes. Okay. Thank you, gentlemen. Bye-bye. See you, care. Mike. Appreciate it. Bye. Have a good Bye-bye. weekend. Bye. Bye-bye.